Amigos e amigas, este é seu canal Conexão Ori, um humilde mensageiro das gloriosas promessas de nosso Senhor. Compartilhe com todos os seus contatos. Ao final dê o like, o convite inacreditável. Imaginem a cena. Um juiz, em sua tribuna, vestindo a solene toga negra, pronuncia uma sentença. Agora, imaginem esse mesmo juiz descendo da tribuna, tirando a toga e indo até o réu condenado, não para algemá-lo, mas para abraçá-lo e dizer: a partir de hoje você não é mais um condenado, você é meu filho, minha casa é sua casa, minha herança é sua herança, tudo que eu tenho agora é seu. Isso soa como um absurdo, um delírio, o enredo de um filme impossível. No entanto, caros amigos, é exatamente isso, e infinitamente mais, que o apóstolo Paulo nos revela em Romanos, versículo 17. Este versículo não é apenas uma declaração teológica bonita, é o anúncio do evento mais explosivo e transformador que pode acontecer na vida de um ser humano. Ele contém em uma única frase a essência do Evangelho, a nossa identidade, a nossa condição presente, o nosso processo e o nosso destino final. Vamos mergulhar nessa verdade que pode rasgar as correntes da culpa e abrir as portas da esperança eterna, um ampere base inabalável. Se somos filhos, tudo começa com um si. Não é um si de dúvida, mas um si de condição lógica, de consequência. É a conclusão de um raciocínio glorioso que Paulo vinha construindo desde o início da carta aos Romanos. Nos capítulos anteriores, ele descreveu a condição desesperadora da humanidade, pecadores, separados de Deus, escravos do pecado e merecedores da morte. Mas então ele introduz o divisor de águas, a obra de Jesus Cristo. E nos versículos 14 a 16, ele declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, esta é a primeira e mais crucial verdade. A herança não é para estranhos. Não é para servos contratados, não é para admiradores distantes. É exclusivamente para filhos. E como nos tornamos filhos? Não por nascimento natural, não por mérito próprio, não por esforço religioso, tornamo-nos filhos por adoção. Pense na adoção no mundo antigo. Era um ato legal, irrevogável e carregado de dignidade. Um filho adotado desfrutava de todos os direitos e privilégios de um filho biológico. Ele era tirado de uma condição de orfandade, pobreza ou escravidão e colocado em uma posição de segurança, amor e herança. É isso que Deus fez por nós em Cristo. Na cruz, Jesus, o Filho unigênito, morreu para que nós, os rebeldes, pudéssemos ser adotados. Ele pagou o preço da nossa redenção. E Deus, o Pai, assina o decreto de adoção. O Espírito Santo é selado em nossos corações como a certidão de nascimento divina, o testemunho interno de que pertencemos a Deus. Portanto, a pergunta mais importante que você pode responder hoje é: eu sou um filho de Deus? Ou ainda estou vivendo como um órfão espiritual, tentando ganhar o favor de um Deus que já se revelou como Pai? 2 ampere. Consequência inevitável. Então somos herdeiros. A palavra então é uma palavra de poder. Estabelecida a filiação. A herança é automática, inevitável e garantida. Um filho não precisa suplicar por herança. Ela lhe pertence por direito de filiação. O que significa ser herdeiro de Deus? Significa que tudo o que pertence a Deus, em última instância, pertence a você. Pense na vastidão disso, as riquezas insondáveis de Deus. Efésios 3, versículo 8. Seu amor, sua graça, sua paz, sua justiça, seu poder, sua sabedoria,
são sua herança. O próprio reino de Deus é sua herança. Mateus 25, versículo 34. A vida eterna na presença plena e incontida de Deus é sua herança. Isso não é um cheque futuro que só será descontado no céu. É uma realidade presente. A herança já está em nosso nome e já podemos usufruir dos seus juros, aqui e agora. A paz que excede todo o entendimento é um adiantamento da herança. A alegria inefável mesmo em meio à dor é um adiantamento da herança. A direção do Espírito Santo é um adiantamento da herança. Você que se sente pobre, insignificante e sem valor, precisa ouvir isso. Você é um herdeiro do Rei do Universo. Sua conta bancária espiritual tem um saldo infinito, depositado pelo sangue de Cristo, 3 ampere. Profundidade inimaginável. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Aqui a revelação se aprofunda de uma forma que deveria nos fazer cair de joelhos em adoração. Não somos apenas herdeiros de Deus de forma genérica, somos herdeiros com Cristo, irmãos de herança com o próprio Filho de Deus. O que Jesus herdou? Tudo. O Pai entregou todas as coisas em suas mãos. João 3, versículo 35, ele herdou um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículo 9. Ele herdou um trono eterno. Hebreus 1, versículo 8. Ele herdou a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. João 17, versículo 5. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós, falíveis e frágeis seres humanos, somos participantes dessa mesma herança. Isso significa que a mesma glória que envolve Jesus será compartilhada conosco. João 17, versículo 22. O mesmo acesso ao Pai que Jesus desfruta é nosso. Efésios 2, versículo 18. A mesma vitória sobre o pecado e a morte que Jesus conquistou é nossa. 1 Coríntios 15, versículo 57. Nossa identidade está irrevocavelmente ligada à dele. O que acontece com o filho primogênito acontece com todos os outros filhos. Somos da mesma família, sob o mesmo testamento, com direitos iguais à mesma herança gloriosa. 4 ampere condição paradoxal, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Agora, o texto introduz um elemento que muitos pregadores da prosperidade barata gostariam de ignorar. Um se condicional ligado à herança plena. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, este é o coração do discipulado, o elo muitas vezes esquecido entre a cruz e a coroa. Participar dos sofrimentos de Cristo não se refere primariamente a doenças, acidentes ou tristezas comuns da vida. Refere-se aos sofrimentos que vêm por causa da nossa identificação com Ele. Jesus sofreu por ser justo em um mundo injusto, por ser santo em um mundo pecaminoso, por falar a verdade em um mundo de mentiras, por amar incondicionalmente em um mundo de interesses egoístas. Participar de seus sofrimentos significa ser incompreendido e rejeitado por viver os valores do reino, assim como ele foi, ser perseguido por defender o seu nome e a sua verdade, negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e morrer para o ego, os desejos pecaminosos e a ambição mundana. Lucas 9, versículo 23, chorar com os que choram e carregar os fardos dos outros, refletindo seu coração compassivo, enfrentar a hostilidade do mundo que odeia a luz porque as suas obras são más. João 3, versículo 19. Se é um teste de autenticidade, a fé que não está disposta a sofrer com Cristo é uma fé superficial, talvez até falsa. É uma fé que busca a herança, mas rejeita o herdeiro principal e o caminho que ele percorreu. A jornada para a glória passa necessariamente pelo Getsemane e pelo Gólgota. Não há ressurreição sem crucificação. 5. O propósito glorioso, para que também participemos da sua glória. Aqui está a esperança que transforma o sofrimento em triunfo, o para que mostra que o sofrimento não é o fim, é o meio, não é um acidente de percurso. É parte do processo divino de nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8, versículo 29.
Deus não é um sádico que se alegra com nossa dor. Ele é um Pai sábio que usa até a oposição do mundo para forjar em nós um caráter semelhante ao de seu Filho. O sofrimento pelo Evangelho nos purifica, nos fortalece, nos aprofunda e prova a genuinidade da nossa fé. É o fogo que queima a palha e revela o ouro puro da nossa confiança em Deus. E a recompensa é desproporcionalmente gloriosa. Paulo a chama de eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, versículo 17. Participaremos da glória de Cristo. Veremos ele face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. Seremos transformados para sermos como ele é. 1 João 3, versículo 2. A dor do parto dará lugar à alegria indizível de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Querida, querido, qual é a sua condição hoje? Então, onde você se encaixa nesta narrativa poderosa de Romanos 8, 17? Você ainda é um órfão espiritual? Talvez você hoje perceba que nunca teve esse relacionamento com Deus. Você tem tentado agradá-lo com suas próprias forças, mas se sente distante, condenado. Ouça a boa notícia. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. A adoção está disponível para você hoje. Arrependa-se do seu pecado, creia que Jesus morreu e ressuscitou por você e receba-o como seu Senhor e Salvador. Clame Abba, Pai, e torne-se hoje um filho de Deus. Você é um filho, mas vive como um órfão. Você já creu em Cristo, mas esqueceu a sua identidade. Vive ansioso, com medo, sentindo-se pobre e derrotado. Lembre-se, você é um herdeiro. Levante a cabeça. Comece a viver de acordo com a riqueza da sua herança em Cristo. Aprenda a usufruir das riquezas da graça de Deus hoje. Você é um filho que está fugindo dos sofrimentos? Você quer a coroa, mas não a cruz? Você se esconde? Se amolda ao mundo para evitar o conflito? Irmão, irmã, não negocie a sua herança eterna por um pouco de conforto temporário. Abrace o privilégio de sofrer por amor ao nome, que está acima de todo nome. É um sinal de que você é verdadeiramente dele. Romanos 8, versículo 17. É um convite a uma vida de significado radical. É uma jornada que começa na cruz, onde somos adotados, passa pelos vales onde somos moldados e culmina na glória eterna, onde seremos finalmente e completamente como nosso Senhor Jesus Cristo. Não se contente com uma vida pequena. Aceite o chamado para ser filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Participe dos seus sofrimentos e prepare-se para participar da sua glória. Esta é a maior aventura e a mais gloriosa esperança que qualquer ser humano pode experimentar. Que maravilhoso maná, o presente do Pai. Por favor, não esqueça de enviar a mensagem, dê o like e, se não é inscrito, se inscreva. Deixe um testemunho nos comentários. Que Deus abra os nossos olhos para a magnitude desta verdade e nos dê a coragem de vivê-la até o fim. Amém e amém.